Boa noite, boa tarde, bom dia para quem chegar depois. Hoje a gente vai falar um pouquinho de muito, um pouquinho de cada coisa. Boa noite, deixar o pessoal ir chegando, vamos mandar um aviãozinho aí pro pessoal, para quem vocês acharem que pode ser interessante. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre várias áreas aí da superdotação. Nada muito aprofundado, nada muito detalhado, mas permitir um pouquinho de reflexão, um pouquinho de talvez agradecimentos, talvez estratégias de ação. Bem-vindas, prazer ter vocês aqui conosco. A gente está oficialmente na semana do Dia Internacional da Superdotação. Eu sei que para várias das coisas que a gente presencia, acho que aqui no Brasil de uma maneira geral, várias datas elas são vistas basicamente com um viés comercial, um viés comemorativo. E na maioria das vezes cada uma dessas datas ela traz uma série de fatores que precisam ser considerados e principalmente entender que para cada uma dessas famílias ou para cada uma dessas pessoas, uma data pode ter algo a se comemorar, pode ter algo a se entristecer, pode ter algo a se agradecer e não necessariamente isso precisa inviabilizar ou generalizar para todos. Eu, inclusive, fiz um videozinho essa semana, eu não sei se vocês viram no meu perfil pessoal, falando um pouquinho sobre como eu, pessoa, enxergo o Dia Internacional da Superdotação. Na realidade, acaba sendo muito relacionado à visão que nós aqui do Vida temos em relação à superdotação, porque entendemos que um mesmo objeto pode ter várias utilizações, assim como uma mesma situação pode gerar várias emoções e vários sentimentos em cada uma das pessoas que ali presenciam. Então, vai variar de acordo com o ponto de vista, vai variar de acordo com a experiência, vai variar de acordo com a companhia. Se aquele caminhar ele vai ser agradável ou não, porque muitos de nós pensam na vida como um todo, na linha de chegada, de certa forma a gente foi até ensinado assim. Então a gente faz o primeiro ano, na realidade a gente cresce ali pequenininho ainda pensando em entrar na escola. Aí na escola a gente é instruído a chegar no ano seguinte. Quando está sendo frustrante ou trazendo sofrimento, a ideia é de resista, aguente, que no ano que vem as coisas vão melhorar. Então a gente termina o ensino fundamental achando que vai ser o paraíso no ensino médio, vendo aqueles grandões, com mais liberdade, com mais escolhas, com mais opções. E aí quando a gente chega no ensino médio, fica sonhando com um vestibular, com a faculdade, com as coisas boas que a vida adulta vai trazer. E aí depois que termina a faculdade, a gente passa a visualizar o emprego, o trabalho, depois uma aposentadoria. E depois, enfim, chegar em um tão sonhado ponto ali de descanso. Mas já pararam para pensar que muitas das vezes a gente olhando tanto para o futuro deixa de viver o presente? Ou preso no passado deixa de viver o presente? Então, a ideia é que a gente possa pensar, todos nós que estamos envolvidos com a superdotação, poder pensar um pouquinho em analisar o passado, obviamente, utilizá-lo como experiência para poder fazer um planejamento do futuro, para poder pensar em como esse meu presente pode ser decisivo, pode ser definitivo, pode ser prazeroso ou não, mas visualizando conquistas, visualizando vitórias ou visualizando pontos que eu posso ir conquistando. Então,
Para essa fala de hoje, uma das primeiras coisas que eu já queria deixar aí de mensagem para vocês: curtam as pequenas vitórias, porque literalmente a gente deixa de curtir o processo ou deixa de curtir as pequenas conquistas, idealizando só o projeto concluído ou a meta final alcançada. Mas às vezes, para a gente chegar lá no ponto final onde a gente deseja, a gente tem uma série de pequenas batalhas para depois poder vencer a tão trabalhosa guerra. E pensando em conquistas, é óbvio que a gente tem não apenas pontos coletivos, tem também pontos coletivos, mas eu queria trazer para vocês a importância da gente olhar para todo o passo do individual, para todas as questões que cada um de nós tem de importância nesse trajeto. Não estou falando aqui para a gente se olhar de maneira egoísta, nem para a gente olhar só para a gente, mas o quanto é importante a gente olhar para a gente. O quanto é importante a gente se validar, a gente pensar no processo de desenvolvimento do nosso ser, de acolhimento do nosso ser, e como dentro da superdotação a gente acaba tendo um enfoque muito voltado para a habilidade, muito voltado para o resultado daquela habilidade e não necessariamente, e na minoria das vezes, para aquela pessoa que carrega aquela habilidade. Aquela pessoa que de alguma maneira vive o dia a dia do desenvolvimento daquela habilidade, junto com as alegrias da realização, junto com as frustrações do planejamento e da não realização de muitas das coisas que ele ou ela visualizou. Então, para essa semana do Dia Internacional da Superdotação, um ponto que eu gostaria de deixar muito claro na cabeça dos senhores e das senhoras, mas especialmente aí no coraçãozinho de cada um, que possamos valorizar os seres, as pessoas que carregam as alegrias, as tristezas, as dificuldades e as conquistas de ser superdotado ou ser superdotada. Nessa exposição de hoje, eu fiquei pensando muito na importância de falar um pouquinho sobre cada um dos agentes que fazem parte do dia a dia da superdotação. De falar um pouquinho sobre a pessoa com comportamento de superdotação, seja ela criança, adolescente ou adulto ou idoso. Falar um pouquinho da família e de como ela pode tanto trazer benefícios quanto prejuízos para aquela pessoa, o objeto, a criatura inicial, que acaba sendo talvez ali o menor organismo dentro desse universo, dessa teia, dessa conexão da superdotação. Falar um pouquinho sobre a escola, o papel da escola, a importância da escola e como a gente pode ter essa troca, né, de incentivo também com a escola. A sociedade como um todo, não apenas o ambiente escolar, mas como a vizinhança, a igreja, a religião, os amigos, a própria sociedade em si enxerga o superdotado ou a superdotada, e também falar um pouquinho sobre Brasil, qual a relação da superdotação com o país que a gente vive. Não vou abrir para tecer comentários com relação ao mundo, ainda não, mas quem sabe num outro momento. Antes de eu começar a falar especificamente do indivíduo, eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo num aspecto que eu acho que é bem interessante. Quando a gente fala em um copo com água preenchido até a metade, eu sei que é muito comum a gente escutar essa expressão seguida de uma pergunta que depende do ponto de vista de quem enxerga, se está meio cheio ou se está meio vazio. E aí eu queria que vocês pensassem nisso. Só que vamos aprofundar um pouco mais essa reflexão. A gente foi ensinado a enxergar a vida muitas das vezes de maneiras extremas, de certo e errado, bonito e feio, alto e baixo. Então, quando a gente escuta essa analogia do copo, com 50% do volume dele preenchido, a gente pensa logo em, para quem é otimista vai dizer que está meio cheio, para quem é pessimista vai dizer que está meio vazio. Mas vocês já pararam para pensar no volume desse copo?
quantos ml ou quantos litros os copos diferentes que nós temos podem conter. Porque às vezes o copo de uma pessoa pode caber 5 litros de água. Aí você pensa, não, Chico, 5 litros é um balde. Não, imagina, um copo, é o nosso copo imaginário. Mas eu posso ter no copo de uma outra pessoa 200 ml, ou um copinho de café de 50 ml. Então, meio cheio ou meio vazio, não é só os 50%, mas também o volume desse copo, que vai gerar uma influência e uma relação. Além disso, eu acho que dá para a gente pensar um pouquinho mais fundo ainda. Para que essa água vai ser utilizada? Vai ser para matar a sede? Vai ser para molhar a garganta? Vai ser para molhar uma planta? Vai ser para juntar? Essa água está limpa? Essa água está suja? Ela é potável? Ela está transparente? Ela está inodora? Se você vai oferecer esse meio copo com água para uma pessoa que está andando sedenta por um deserto, ela vai ter uma valorização e um reconhecimento e um agradecimento muito diferente do que de uma pessoa que já está com a barriga cheia de água. E ela pode ali enxergar aquele meio copo com água tão pouco, tão insignificante, tão insatisfatório. Eu não estou com isso falando que a gente precisa estar o tempo inteiro agradecendo de tudo, mas a gente precisa enxergar que aquele mesmo meio copo com água pode ser a salvação para uma pessoa e pode ser só mais meio copo com água para outra. Ainda tem mais? Esse meio copo com água é água com gás? É água saborizada? É água gelada? É água quente? É água que vai dar para fazer um pouquinho de chá? Que eu vou poder botar umas pedrinhas de gelo, vou adoçar, vai estar azedo, vai estar amargo. A gente tem o hábito tão repetitivo de generalizar como se a nossa verdade fosse a verdade absoluta dos outros, que aí ou invalida o que é diferente, ou só valida o que é igual. E vocês já pararam para analisar que essa acaba sendo a grande dificuldade desse universo chamado superdotação? A invalidação constante que nós recebemos de pessoas que não vivem, não convivem ou não experienciam os dramas, as alegrias, as conquistas, as quedas, as lágrimas da superdotação. A gente tem, dentro da superdotação, uma estereotipação de um perfil, ou de um comportamento, ou de um grupo, que eu já falei aqui diversas vezes, e eu acho que não vai ser demais contextualizar para quem está chegando aqui pela primeira vez, mas a gente teve um grande foco na superdotação enquanto algo de destaque positivo ali no ano de 1900 e pouquinho, principalmente na Europa, quando a gente tem ali um princípio de destaque da inteligência, especialmente a inteligência acadêmica, lógico-matemática, na área da linguística, né, das linguagens, e ali essa inteligência passou a ser vista como mais importante do que as outras. Por quê? A gente está falando de um contexto pós-revolução industrial, a gente está falando de um país que está investindo muito em tecnologia, em indústria e também em mão de obra. Mas pensando na lucratividade, se eu tenho maior investimento na área das matemáticas, das engenharias, na área da comunicação, naturalmente, da linguagem, eu tenho ali maior chance de lucratividade. Com isso, a gente sabe que a parte das artes, a parte esportiva, a parte da comunicação, ela não foi observada, ela não foi investigada naquele momento, ela não foi validada. Então, de maneira geral, o que a gente tem grande destaque, ênfase e reconhecimento como superdotação está muito restrito à área acadêmica. Isso, majoritariamente, perdurou ao longo de vários anos. Nos últimos anos, naturalmente, a gente tem tido um pouco mais de pesquisas, um pouco mais de publicações, um pouco mais de acesso a informações que tem mostrado para a gente que, além da área acadêmica, a gente tem outras áreas onde a superdotação pode estar presente. Na dança, nas artes, na música, na comunicação, na liderança e em várias outras áreas, não apenas acadêmicas. A teoria das inteligências múltiplas
uma delas muito conhecida, a de Gardner, acabou sendo uma grande lanterna, uma grande iluminação para a gente nesse sentido, mostrando tanto que outras áreas são tão importantes quanto, e que na concepção desse teórico, ele coloca como se tivessem todas o mesmo nível de importância. Óbvio, se a gente for pensar em uma sociedade capitalista, no que dá lucro, no que dá dinheiro, no que dá retorno, nem tudo vai ter a mesma importância. Mas se a gente for pensar em indivíduo, e é por isso que eu estou começando essa minha fala de hoje, no ser, na menor proporção do que a gente trata a superdotação, que é a pessoa com comportamento de superdotação, pensa no tanto que isso pode ser importante para essa criatura se validar dentro das suas singularidades e dentro das suas habilidades, se a sua área de maior afinidade, de maior habilidade ou de maior velocidade de processamento ou desenvolvimento não é uma área reconhecida e valorizada pela sociedade, mas que para ele ou para ela, tudo bem, porque ele já entendeu que aquela é a sua essência, que aquela é a sua natureza e que não vai fazer o menor sentido ela ficar batendo cabeça tentando se tornar o que ela não é ou produzir o que para ela não vai ter a mesma potencialidade do que se ela tivesse investindo sua energia e seu desenvolvimento na sua área de maior habilidade ou de maior potencialidade. Então, como a gente tem um perfil muito fechado nessa área acadêmica, todo um processo de desenvolvimento também de avaliação voltada para toda essa parte estatística de alguns tipos de inteligência, a gente tem uma grande dificuldade de validar, de aceitar outros tipos de avaliação. Até porque quando a gente pensa em Brasil, e aí eu vou ficar em vários momentos fazendo essa conexão com o contexto cultural que a gente vive, quando a gente pensa em Brasil, Brasil foi um país que foi colonizado no sentido da exploração, e essa exploração ela era muito validada pelos poderosos para manter o poder e não para dividir e compartilhar o poder. Então aqueles que tinham um pedaço de papel que davam a eles um sobrenome ou um nome de importância, um cargo de importância e relevância, aquele papel significava muito dentro da sociedade. Muito mais do que realmente ter o conhecimento para, de repente, possuir um cargo de liderança, possuir um cargo de governança. Então, no nosso país, perpetuou-se muito mais a ideia do papel que comprova uma competência do que a demonstração prática daquela competência. Assim como a gente passou a sofrer toda uma deteriorização da nossa autoestima, do nosso processo de desenvolvimento e de validação, colocando o conhecimento e o poder na mão de poucos. Então perpetua-se a ideia de que aquele que tem um diploma, de que aquele que já tem um conhecimento, ele é maior ou melhor do que você e você tem que respeitar, você tem que atender, você tem que concordar, porque quem é você para questionar o que essa pessoa está falando? Infelizmente aqui no Brasil, todo mundo, eu acredito que já passou por uma experiência experiencial, prática ou teórica da tal da carteirada. Da tal da afirmação da verdade absoluta só porque sou eu que estou falando ou porque eu tenho um título que me dá respaldo para falar. E quando a gente trata de ser humano, quando a gente trata de pessoas, quando a gente trata de emoção, de desenvolvimento, de interação, de cognição, de biologia com vida social, não existe ninguém que possa conhecer melhor sobre aquela pessoa do que a própria pessoa. Não tem. Ela está com ela mesma 24 horas por dia. Só que, infelizmente, no Brasil, todo esse processo de invalidação do meu pensar, todo esse processo de invalidação do meu me reconhecer e, principalmente, do meu me aceitar, ele é o tempo inteiro quebrado, macerado, amassado e esmagado, com um monte de estereótipos do que é inteligente e do que não é, do que é belo e do que não é, do que é certo e do que não é. E os nossos jovens sendo comparados constantemente com adultos geniais, com adultos que já chegaram a todo um processo de desenvolvimento, de apresentação, de todo esse desempenho
Como é que uma criança e um adolescente se sente sendo comparado quase que com um objeto inalcançado? Eu vou dar uma lida aqui nos comentários, porque a ideia hoje é poder trocar com vocês. Então, Juliana colocou aí. Bem-vinda, Juliana. Muito bem-vinda. É sempre um prazer receber pessoas novas. Tem muitas pessoas aqui hoje na internet compartilhando um bom conhecimento, uma boa informação, mas principalmente bom acolhimento, porque não adianta a gente ficar teorizando demais e não conseguir aproximar a teoria da prática de quem vive. Não adianta a gente ficar enfeitando demais ou só reclamando demais se a gente também não apresentar mecanismos e soluções para a gente poder caminhar um pouquinho mais suave, muitas das vezes pelo caminho tortuoso e dificultoso que vários de nós passam. Todo mundo passa pelos mesmos caminhos? É óbvio que não. Mas é tão bom quando a gente se sente acolhido e validado e não diminuído ou rejeitado porque o nosso caminho é diferente do outro, né? Professor Calói, sinta-se abraçado nessa sensação que a gente acaba tendo de não ter uma história, de não ter uma continuidade da nossa história, porque é tão bom a gente poder não só lembrar, mas também compartilhar. E todo esse processo de perdas com guerra a gente sabe que é tão doído, tão sofrido, e a invalidação de tudo o que foi construído como se fosse de menos importância do que o que existe hoje, né? Infelizmente, a gente vive essa realidade. Voltando então para o tema. Não, para o tema não, porque como eu disse, hoje não vai ter um tema, vai ter um monte de temas. E à medida em que vocês forem se sentindo à vontade, aí podem ir falando, tá? É importante sempre deixar claro que aqui no Vida SD, a gente não está aqui para trazer verdades absolutas. A gente está aqui para compartilhar experiência, a gente está aqui para compartilhar um pouquinho das teorias, a gente está aqui para compartilhar um montão de práticas, mas principalmente todo um processo de validação e de acolhimento do que você passa, do que você sente, do que você experiencia. Porque a gente sabe o tanto que é dolorido esse processo de invalidação ou de comparação do que você passa como sendo menos ou como sendo frescura ou exagero, e o que o outro passa como sendo sofrido ou como sendo de grande mérito ou de grande vitória. Precisamos, gente, unir forças, principalmente dentro desse universo da superdotação que a gente sabe que já é tão estereotipado, que já é tão massacrado, que já é tão excludente. Se a gente perpetuar essa ideia de exclusão interna, como se a minha teoria, ou como se a minha vivência, ou como se a minha visão fosse maior, melhor ou mais importante do que dos outros, a gente não vai conseguir alcançar o que todo mundo deseja, que é uma maior visibilidade, que é uma maior valorização, que é um maior investimento, que é um maior reconhecimento de cada um desses indivíduos que passam por situações únicas dentro de sua casa, dentro de sua família, dentro de sua escola, dentro de sua história. Por que eu gosto sempre de falar sobre o histórico da superdotação? Porque perpetuou-se um grupo, um nicho, que a gente sabe que faz parte da superdotação, mas que não representa todo o grupo da superdotação, como se aquele ali fosse um único tipo ou o melhor tipo de superdotado ou de superdotada, que é a inteligência acadêmica ou a inteligência que é muito valorizada e aplaudida dentro da escola, ou que é muito valorizada e incentivada dentro do ambiente corporativo capitalista do lucro. Porque se eu tenho pessoas que produzem aquilo que eu quero que ela produza, e a gente sabe que é muito presente dentro da inteligência acadêmica uma grande memorização e uma grande capacidade de repetir aquele conhecimento que já foi adquirido, de trazer de maneira maestral até, eu diria, esse processo de utilização de todo esse conhecimento adquirido. Muitos deles acabam sendo mini enciclopédias ambulantes, sabem muito de um determinado assunto
E isso acaba sendo muito eficiente para esse processo de linha de produção, porque se eu já tenho a informação memorizada e armazenada, eu consigo facilmente utilizá-la sem ter que estar perdendo tempo buscando em livros ou buscando em fontes ou pesquisando com outras pessoas. Mas quando a gente pensa em outros perfis comportamentais da superdotação, seja de liderança, seja da criatividade, seja da comunicação, seja da curiosidade para o diferente, para a prática, para a experimentação, talvez essas pessoas não se encaixem bem nesse modelo repetitivo de engrenagem. Mas a gente já tem empresas hoje valorizando esse perfil criativo, esse perfil inovador, esse perfil de um bom jogo de cintura, esse perfil de pegar um problema inédito que quem só repete não vai dar conta de resolver, porque se esse problema nunca chegou, não tem resposta ainda, então ele não tem o que aplicar. Quando a gente tem pessoas com perfil de superdotação criativo, ele vai conseguir pegar todo aquele conhecimento armazenado e montar uma nova resposta, montar um novo cenário, montar uma nova solução. Só que essa criaturinha dentro da escola, essa criaturinha dentro de um ambiente com pares que na verdade são díspares e não pensam tão diferente ou tão acelerado quanto ele, acabam sofrendo muito porque a escola traz um modelo muito repetitivo. E aquele que pensa diferente, que quer fazer diferente, experimentar diferente, muitas das vezes sofre um processo de exclusão, um processo de bullying e até um processo de perseguição dentro desse espaço escolar por professores, por colegas ou por outros grupos que infelizmente não compreendem esse processo de singularidades no desenvolvimento. Então, precisamos cada vez mais ter consciência de que quando a gente fala em superdotação, a gente não está falando de padrão, mas a gente está falando de seres singulares que têm sim similaridades, que têm sim semelhanças, que têm sim características em comum, mas que não têm o mesmo trajeto, nem mesmo a mesma origem. E que por isso é tão importante a gente olhar cada caso, cada indivíduo, cada família, para poder juntos ir construindo um trajeto, um caminhar. Por quê? Não adianta a gente pegar a superdotação e colocar todas as expectativas ou todas as esperanças na identificação. Porque eu identificar que o Joãozinho, que a Mariazinha, que a Paulinha, que o Pedrinho é superdotado, mas querer aplicar para ele a mesma receita que é aplicado para todos, não vai dar certo. Muito provavelmente várias coisas não vão dar certo. Eu tenho que, pelo menos, ter uma compreensão de qual é o perfil daquela criatura, quais são as áreas de interesse, os assuntos que ela gosta, os assuntos que ela não gosta, as abordagens, as características sociais, as características pessoais, de persistência, de desistência, de introspecção, de extroversão, para que eu possa, conjuntamente com ele, com ela ou com a família, pensar em qual vai ser a melhor estratégia de desenvolvimento. E aí, quando a gente pega crianças e jovens que apresentam um altíssimo potencial, mas que aquela área talvez seja muito semelhante à do Einstein, imagina aí uma criança que fez os testes de QI, tem o QI igual ou maior do que o de Einstein, e aí sai uma manchete comparando. Novo Einstein, criança mais nova do mundo a ter QI igual ao de Einstein. A gente não está comparando só o número do QI, até porque, vou abrir um parênteses aqui para vocês, Einstein nunca fez teste de QI, então são só expectativas e especulações. Mas mesmo que tivesse feito, eu fazer um comparativo de um número que representa uma potencialidade e não o resultado, e não o desempenho, e não o trajeto, e não o caminhar, e não as conquistas, eu estou colocando já um peso nas costas daquela criança e daquela família e uma expectativa da sociedade de que se ela tem um QI igual, ela vai ter que pelo menos produzir igual. Mas que como hoje a gente tem mais tecnologia, tem mais informação, tem mais conectividade, então, por regra, ela vai ter que produzir mais. Ela vai ter que ser melhor do que o que Einstein foi. Então, um ponto que é importante a gente ter a atenção
É o risco de toda essa comparação de pessoas, de comparação de inteligências, de comparação de resultado. Por quê? O país onde nós vivemos, infelizmente, tem um perfil competitivo, não é um perfil cooperativo, não é um perfil estimulador. A maioria das pessoas, das empresas, das instituições, quando investem em alguém, não estão pensando na pessoa, estão pensando no retorno que aquela pessoa vai dar ou no retorno que aquela habilidade vai gerar. Quando eu estou pensando em pessoas competindo em um cargo, competindo por um cargo ou competindo por uma vaga, elas não querem, muitas das vezes, apenas superar o outro. Elas querem que o outro se prejudique. Se eu não tenho velocidade para ganhar do Bolt na corrida, eu vou amarrar o cadarço dele, eu vou botar cola no caminho dele, eu vou contratar alguém para barrar ele no meio da corrida, como fizeram com o nosso corredor na maratona, uns anos atrás na Olimpíada, para que de alguma forma eu tenha aquela sensação de que eu venci. Eu não sei se vocês conseguem perceber toda a profundidade das pequenas provocações ou questionamentos que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. O que nós queremos dos nossos superdotados? Nós queremos que eles se destruam? Nós queremos que eles que eles apenas vençam? Que eles apenas alcancem o primeiro lugar? Independentemente de qual o trajeto ou de qual a intenção? Pensa nisso. Quando a gente tem uma sociedade que valoriza muito mais o resultado do que o caráter, quando a gente vive em uma sociedade que valoriza muito mais o chegar lá, independentemente das estratégias, a gente está oferecendo para esses jovens que já naturalmente têm um senso de justiça muito elevado, muito desenvolvido, muito intenso, um sofrimento muito maior. Por quê? Onde é que está a justiça nisso tudo? Então, é importante termos em mente que a comparação ela é importante quando ela é feita com nós mesmos. Eu preciso me conhecer para saber como eu sou, quem eu sou e quais são minhas potencialidades, quais são meus interesses, quais são minhas habilidades, onde eu quero chegar. Quais são as coisas que eu preciso melhorar e me desenvolver para que daí eu possa ter o comparativo se eu estou chegando mais perto do meu objetivo ou não. Mas a nossa sociedade ela ensina muito a gente olhar o outro e não a gente. A gente se comparar com o outro e não com a gente. Então, quando a gente tem dentro da superdotação essa tendência de ficar comparando notas, de ficar comparando desempenho, de ficar comparando resultados, de ficar comparando expectativas do que vai ser alcançado, a gente está gerando dentro dessas crianças e desses jovens que ainda estão num processo muito inicial de desenvolvimento da maturidade, das emoções, das memórias, das experiências. Colocamos nela uma sobrecarga de ansiedade, uma ideia inalcançável para aquele momento, porque ela gera uma ideia do que ela tem que alcançar, mas ela tenta alcançar e não consegue ainda. Para que eu vou continuar tentando? Para que eu vou continuar insistindo numa coisa que eu não vou dar conta? Porque é uma coisa que é muito comum. E aí eu vou dar esse relato experiencial para vocês. Já centenas de jovens superdotados que eu tive o prazer de conviver, de conversar, de escutar, porque hoje eu digo que esse é o meu maior papel. Não é o de desenvolvê-los, é o de acolhê-los, é o de ouvi-los, é o de senti-los, para que eles se ouçam, para que eles se sintam, para que eles se conheçam, para daí poderem pensar no que querem fazer, em como querem fazer.
E o tanto que é comum e corriqueiro a gente escutar deles, eu, pelo menos, né, que dou essa abertura para que eles possam falar, para que eles possam se expressar. O tanto que é frustrante para eles tentar manter a alta exigência, a alta expectativa que a família muitas vezes impõe, que a sociedade já botou nos ombros deles. Quando compara com Einstein, com Van Gogh, com Mozart, com Bolt, com qualquer um que já alcançou um grande desempenho, um grande resultado por uma longa vida de desenvolvimento. E uma coisa que é muito comum é a gente ter, nas fases iniciais de desenvolvimento, a criança que já está manifestando seu comportamento de superdotação, uma velocidade surpreendente para pegar, para aprender, para fazer. E realmente, a maioria deles vai fazer aquelas coisinhas básicas e triviais dos anos iniciais dentro da escola, com uma maestria tão rápida, tão grande, tão gigantesca, que ela não vai precisar se esforçar para fazer. Só que ela não vai desenvolver mecanismos de tolerância, mecanismos de insistência, mecanismos de planejamento processual para a construção do saber. E aí ela vai alcançando, ou melhor, as séries escolares vão alcançando um nível de complexidade que passa a exigir deles mais do que o jogo de cintura e a velocidade. Começa a exigir deles o processo de construção e de conquista. E os nossos jovens, que desde a pequena idade fizeram muito rápido, aprenderam muito rápido, concluíram muito rápido, não desenvolveram a habilidade da tolerância, a habilidade do processo, a habilidade do planejar. E começam a se frustrar. E aí começam a olhar os defeitos em si. Começam a se pensar impostores. Porque se eu sempre fiz muito rápido, se eu sempre aprendi muito rápido, por que agora eu não estou conseguindo fazer? Ou por que agora eu não estou tendo os mesmos resultados que eu tinha? E é óbvio que dentro do processo de construção, a gente vai aprendendo, e aí eu estou me incluindo, porque foi uma estratégia que eu desenvolvi muito cedo. A gente vai aprendendo que sob pressão, a gente coloca à tona as nossas maiores habilidades. Uma coisa muito comum dentro do adolescente superdotado é a procrastinação. É deixar lá para a última hora, é deixar para o finalzinho, porque ele sabe que ali ele vai tirar o seu melhor. Ali ele vai tirar a sua combinação mágica para resolver aquele problema. Ele se sente mais confortável até fazendo ali muito rápido. A gente tem também dentro desse processo do perfeccionismo a certeza já de que se eu fizer com antecedência, eu vou ficar percebendo coisas erradas, eu vou ficar percebendo coisas para ajustar e vou ficar gastando tempo e energia naquilo ali. Então, o próprio mecanismo de conservação energética, que é muito singular dentro da superdotação, é por que eu vou ficar fazendo antecipadamente, se eu vou fazer depois, se eu ainda vou fazer bem feito comparado aos outros e ainda vou acabar tirando uma boa nota ou tendo um bom resultado. Só que a gente vai percebendo que cada vez mais a vida vai se tornando mais complexa, mais processual no seu desenvolvimento, e aí ele não tem muitas das vezes a competência do processo. E essa habilidade que ele tem de resolver na última hora não é suficiente, porque para fazer aquilo ali ia levar uma semana, ia levar um mês, ia levar 6 meses. E a intolerância ao que leva mais tempo a ser feito ou ao mais tempo a ser conquistado vai sendo deixado de lado, e aí a gente vai cada vez mais se fechando no prazer rápido do retorno e do reconhecimento. Como assim, Chico, prazer rápido do retorno e do reconhecimento? É muito mais fácil um superdotado ou uma superdotada ficar repetitivo no que ele já domina, no que ele já sabe, no que ele já faz. Porque ali ele tem certeza de que vai dar conta, ali tem certeza de que vai acertar e ali tem certeza de que vai ser reconhecido pela sua capacidade, do que tentar investir tempo e energia para fazer uma coisa nova e correr o risco de não dar conta, e correr o risco de não ser reconhecido, correr o risco de não ser valorizado, correr o risco de não ser aplaudido. Porque a nossa sociedade competitiva, ela não acolhe a queda, ela aponta a queda.
ela não valida o erro, ela pune o erro. Ela não incentiva o levantar, ela ri das quedas, ela aplaude as quedas. E quando a gente tem um jovem ou uma jovem com comportamento de superdotação, que tem medo de errar, tem medo de ser julgado, tem medo de se frustrar, por que eu vou ficar tentando coisas novas? E aí é onde entra a importância do papel da família. A importância, e eu vou falar de novo, a importância do papel da família no acolhimento das frustrações, das quedas e dos erros, da validação das dores, das frustrações, da ansiedade e do medo, e não o apontamento, o julgamento, aquela ideia primitiva e grotesca, gente, desculpa, porque isso me revolta. Aquela ideia de que eu vou fazer meu filho sofrer agora porque a vida é injusta e ele vai sofrer lá. Então é melhor ele sofrer pela minha mão do que sofrer pela vida. Quem é você para ter uma bola de cristal e ter certeza de que a vida vai ser tão sofrida assim para o teu filho? Pois eu vou falar quem é você. Você é a criatura que caiu na vida dele, ou que ele caiu na tua vida, para você acolher, abraçar, amar, validar, ser o porto seguro e não o carrasco. Porque ele já é seu próprio carrasco. Se tem uma pessoa que já tem todas as ferramentas para se autoflagelar, como eu já acabei de falar, se autoflagelar, é a pessoa com comportamento de superdotação, que está o tempo inteiro tentando alcançar as expectativas ou alcançar as metas que ele já alcançou antes, ou manter as grandes metas que foram depositadas para ele, que muitas das vezes nem são os desejos ou as ideias ou as vontades que ele ou ela tinha. Vocês conseguem pensar que muitas das vezes quem deveria mais estar auxiliando é quem mais está maltratando o jovem ou a jovem? E esse não é um relato raro, não. É um relato comum que eu escuto dos jovens que eu atendo. Além da família, a gente tem uma escola e uma sociedade que não tem compreensão ou não tem competência ou não tem desejo de incentivar a individualidade. Se a gente for pensar na escola, é muito mais fácil eu repetir o mesmo modelo educacional para todos. Ctrl+C, Ctrl+V. Porque funciona para a maioria. Para quem não funciona, olha, se adapta aí. Se você não se adaptar, olha, já passa e você sai daqui. Mas fica nesse processo de não validar ou não incentivar as nossas potencialidades. E aí é onde a gente vê tantos talentos sendo desperdiçados. E não é desperdiçado porque ele ou ela não quer desenvolver, é desperdiçado porque muitas das vezes a escola não tem interesse em desenvolver um talento ou uma habilidade que para ela não vai gerar lucro. Na maioria das vezes foi escola particular. Para ela não vai gerar um outdoor de aprovação nas maiores universidades. Para ela não vai gerar promoção e marketing para atrair mais pagantes. Quando a gente pensa em rede pública, normalmente o professor, a professora ou a escola não está interessado por conta de todo o trabalho que aquilo ali vai gerar e do baixíssimo reconhecimento e investimento que ele ou ela tem. Por todo um excesso de carga de trabalho, de cobrança, de exigência para que ele faça aquele trabalho ou apresente aquele conteúdo e não tem a capacidade ou as possibilidades de fazer melhor ou de fazer mais. E aí eu vou trazer uma fala do Cortella, que ele diz que, eu perdi o comecinho, mas seria tipo de que a excelência é você poder fazer o melhor com o que tu tem naquela hora, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É mais ou menos essa a ideia. Se eu tenho pouco, eu vou fazer o melhor com aquele pouco. Porque quando eu tiver mais, eu vou fazer o melhor com aquele mais. Para quando eu tiver muito, eu poder fazer o melhor com aquele muito. Mas eu acolho também e valido os professores em todo o trajeto de aprendizagem que eles tiveram, porque nós também fomos ensinados a repetir. Nós também fomos ensinados a invalidar o estudante
Porque nós fomos ensinados de que nós seríamos a criatura com maior conhecimento ali. Nós, professores, não fomos ensinados a pensar, não fomos ensinados a questionar, não fomos ensinados a buscar outras respostas. Porque o modelo educacional que nos formou e que infelizmente ainda forma a maioria dos jovens hoje é um modelo do qual só tem uma resposta certa e o resto tudo está errado. É um modelo do qual, se você não fizer do jeito que foi ensinado ou copiar do jeito que foi copiado, a sua resposta não está tão certa. E por mais que a avaliação ela seja quantitativa, você não vai tirar 100. Você só vai tirar 100 quando você acertar todos os itens do jeito que a banca quer que você responda. Porque a nossa sociedade ela ainda está muito voltada para esse modelo de selecionar as habilidades, as características ou os talentos que ela deseja, que para ela vão ser lucrativos, para ela vão ser controláveis. A sociedade competitiva, a sociedade autoritária, a sociedade baseada num modelo do patriarcado, ela não está a fim de empoderar aqueles que podem se revoltar contra o sistema. E aí perpetua a ideia de que se você não faz assim, você está errado. Se você não é assado, você está errado. E aí a gente tem jovens que são diferentes, que pensam diferentes, que agem diferentes. E aí eu vou falar agora, Caroline, qual é a solução. É a gente, enquanto família, fortalecer ao máximo que a gente conseguir a autoestima e a individualização dos nossos filhos. Não é o egoísmo, mas é a validação de quem eu sou. Não para manter a síndrome da Gabriela, de que eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não é isso. Mas de que eu sou assim e tudo bem eu ser assim. Em que essa minha característica, em que essa minha habilidade, em que essa minha habilidade pode contribuir positivamente para o mundo. E não eu tentar me adequar ou fazer igual ao que os outros dizem que eu devo fazer. Porque agora eu vou trazer uma fala de um outro professor que eu admiro muito, o professor Clóvis de Barros Filho. Eu até falo muito isso. Mas eu acho importante repetir, porque é algo que faz a gente pensar de maneira assim tão vívida em casa. Tá. Antes de eu falar da fala do Clóvis, eu vou falar dessa fala da Caroline. Por mais que pareça enxugar gelo, Caroline, uma hora esse gelo vai derreter todo. E aí a gente vai parar de enxugar. A gente pode usar também essa água líquida que a gente está tirando do paninho que a gente está enxugando. Se a gente for observar só no que está dando errado, a gente não valoriza o que está dando certo. E aí foi até uma das falas que eu trouxe logo no começo. Se a gente pensar no dia de hoje, na realidade na semana de hoje, ou no Dia Internacional da Superdotação, e trazer ênfase só no que a gente não conquistou, a gente não vai curtir e não vai se fortalecer pelos méritos que a gente já recebeu, pelas conquistas que a gente já teve. A gente vai ficar sempre naquela ideia de que eu só vou poder curtir quando tudo tiver terminado. E o que é o tudo? E quando termina? Então, se hoje eu tenho o que agradecer, hoje eu tenho o que reconhecer, vamos fazer isso. Aí, Caroline e Ana Paula, eu não vi o que foi falado antes, mas quando a gente consegue mostrar para o nosso filho, para a nossa filha, de que sim, ele vai sofrer, não é fazer ele sofrer para preparar ele para o sofrimento, mas é de mostrar para ele que sim, ele vai sofrer, de que mostrar para ele e para ela, de que vai encontrar situações onde ele vai ser confrontado. Quais vão ser as formas melhores de agir? E não é dizer para ele, faça assim. É chamar ele para a construção, chamar ela para a construção e falar, meu filho, se tal situação acontecer, como você acha que ia ser mais adequado a agir? Se o seu professor te desmoraliza na frente de todo mundo, te chamando de burro ou de mentiroso, porque você falou que era superdotado e você não tirou 10, como que você poderia reagir numa situação dessa? Porque o que a gente precisa é preparar os nossos filhos com as maiores e melhores ferramentas possíveis para eles usarem no momento que precisar.
E não a gente dizer como eles têm que usar, mas mostrar para eles como se usa aquela ferramenta, como se usa o diálogo, como se usa o argumento, para que eles possam fazer isso da melhor maneira possível. E entender que, às vezes, pela sociedade ainda primitiva, pela sociedade ainda maldosa, pela sociedade ainda egoísta, não vai acolhê-lo da forma com que ele acolhe os outros. Não vai validá-lo da forma com a qual ele valida os outros. E vou dizer, isso é uma outra coisa que eu escuto muito. E isso talvez até muito mais do que as outras coisas. Como eles se sentem injustiçados por não receberem aquilo que eles dão. E eu me lembro até hoje muito nítido a fala de um jovem que ele falou: Chico, eu adoro, eu aplaudo e eu reconheço na vilania, ou seja, nos vilões, um sentimento de dor, de insatisfação e de injustiça, porque a maioria deles está fazendo a sociedade pagar o bullying, a perseguição ou as coisas de ruim que ele sofreu. E depois disso eu fiquei pensando muito e passei a olhar o vilão com um olhar diferente, quando muitas das vezes o mal do vilão não é o ódio, é a falta de amor. Quando o mal do vilão não é o egoísmo, é a exclusão. Quando o mal do vilão foi toda uma construção de dor e de sofrimento que ele passou ao longo da infância, ao longo da adolescência, de invalidação ou de estereotipação de que ele era já aquilo ali, e ele cresce com aquilo sendo concretizado na sua consciência, nas suas ações, nas suas atitudes. Vou dar para vocês alguns exemplos do que ele me deu. Não sei se vocês já assistiram Pinguins de Madagascar, mas Pinguins de Madagascar tem um polvo que era a estrela do zoológico. Todo mundo ia lá para ver o polvo, porque ele era muito inteligente, ele resolvia muitos enigmas, e a gente sabe, biologicamente, inclusive falando, que polvo é uma criatura muito inteligente. Ele aprende pela experimentação, tá? Tem uma excelente memória, inclusive de fisionomias e de pessoas, só para vocês terem uma ideia. E aí ele era a criatura, mais vista ali dentro daquele zoológico. Até que chegaram os pinguins. Aquelas criaturinhas fofas, lindas, engraçadinhas. E ele foi perdendo espaço, foi perdendo visibilidade, até que de repente foi descartado como lixo. E isso gerou nele um sentimento de dor, de exclusão, que ele falou: se eu sou tratado como uma criatura feia, eu vou transformar todos esses pinguins bonitinhos em criaturas feias também e esquisitas, assim como me chamaram, para que elas também não sejam reconhecidas e valorizadas como criaturas bonitas e fofinhas. E o processo de vilania desse povo está inserido nesse processo de vingança. Porque ele não foi acolhido, ele não recebeu um colo de validação do que ele estava sentindo, para dali dar um direcionamento positivo, para dali valorizar as habilidades e as potencialidades que ele tem. Porque ele enxergou na feiura como seu defeito e ele quis repetir esse defeito para os outros. Ele não enxergou a sua inteligência como habilidade e querer compartilhar ou replicar isso nos outros. E quando muitas das vezes a gente vivendo numa sociedade comparativa, que já traz ali aquele perfil do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado, do que vai ser aplaudido e do que não vai, quando a criança sofre um processo de invalidação, porque às vezes a característica física que ela tem não é o que a sociedade diz que é belo, ou a característica comportamental que ela tem não é o que a sociedade diz o que ela é adequado. Nós, família, temos que passar pelo processo de acolhimento e de validação de quem ele é, de quem ela é. E aí agora, finalmente, eu vou falar a frase do professor Clóvis de Barro. E já vou partindo aqui para o final, porque já passou do horário. Professor Clóvis de Barros Filho, ele fala do tanto que vai ser frustrante para uma goiabeira passar a vida inteira tentando dar jabuticaba,
Porque falaram para ele que jabuticaba é a fruta da vez. Porque falaram para ele que jabuticaba é a fruta mais bela, aquele brilho, aquele roxo, aquele sabor. Que a jabuticaba é a fruta mais comercializada e mais aceita do mundo. Aquele pezinho de goiaba vai passar a vida inteira frustrado, tentando dar frutos que ele não poderá dar. Por que é tão importante o processo de autoconhecimento e de autovalidação? Porque se essa goiabeira se reconhecer como um pé de goiaba, já que muitas das vezes os nossos olhos eles enxergam só para fora e não para dentro, a gente não foi ensinado a olhar para dentro, como os nossos olhos vão ver todas aquelas outras plantas de jabuticaba e vão ficar se achando que também são um pezinho de jabuticaba, às vezes essa validação e esse acolhimento e essa orientação tem que vir de fora para dentro, e aí é onde o papel de pai e mãe entra como tão importante, no acolhimento e na validação das características que teu filho ou tua filha tem. Então não seja você mais um a ficar comparando ou ficar idealizando que a tua goiabeira tem que dar jabuticaba. Incentiva a tua goiabeira a crescer vistosa, forte, a dar as melhores e maiores goiabas que ela pode dar, adubando o solo, permitindo com que o desenvolvimento dela seja o mais pleno possível. Se necessário, for até mudando de terreno, porque às vezes aquele solo está muito pobre, está muito enfraquecido, porque ele já teve sua autoestima muito depreciada, muito deturpada, muito machucada. Às vezes, vai ter que passar por um processo de poda para poder crescer vistoso de novo. Mas seja você, pai e mãe, o maior acolhedor e incentivador das individualidades do teu filho ou da tua filha. Se precisar, sim, travar batalhas, trave. Mas mostrando para o teu filho de que ele não está sozinho, de que não está sozinha. E de que talvez você, já com mais maturidade, mais experiência, vai precisar mostrar para ele ou para ela as batalhas que às vezes vão valer a pena lutar. Mas que para saber se vai valer a pena, às vezes a gente vai ter que experimentar. Às vezes a gente vai ter que se testar. Às vezes a gente vai ter que saber quais são os nossos limites. Às vezes a gente vai ter que saber se aquilo ali vai ser a batalha que eu quero travar ou não. Porque para fechar essa fala de hoje, já que muitas das vezes comparam nossos filhos e nossas filhas, e às vezes a gente faz isso também, infelizmente, de compará-los com pessoas já adultas que passaram pelo processo de desenvolvimento, que já estão apresentando seus resultados. E vou pegar aqui grandes exemplos, tipo Einstein, Marie Curie, Beethoven, Pelé, Maradona, Beyoncé, Madonna, Bon Jovi e qualquer outra pessoa que numa área que você tenha afinidade, você enxergue como alguém que alcançou uma grande potencialidade. Pense como foi todo o trajeto de desenvolvimento dessa pessoa. Pense em todo o processo de coragem que elas tiveram que ter para romper um padrão que não reconhecia aquele seu conhecimento, aquela sua competência ou aquela sua habilidade como certo. Porque quem era acadêmico, como por exemplo Einstein, como por exemplo meu Deus do céu, o da cadeira de rodas, o tetraplégico, como que eu fui esquecer o nome dele, mas vocês sabem quem é que eu estou falando. Essas pessoas tiveram que persistir na coragem de travar batalhas contra uma academia cheia de pessoas arrogantes que achavam que eram os maiores seres dotados de conhecimento ali presentes. E aí chega um estudante universitário, ou um novo estudante no mestrado, ou um novo estudante no doutorado, para trazer uma teoria nova que confronta e que põe abaixo tudo aquilo que historicamente era perpetuado e que eles, que são do modelo Ctrl-C, Ctrl-V, que só sabem repetir, que não sabem criar o novo, só vão saber ensinar o que aprenderam, não aceitam. E se Einstein não tivesse batido de frente? Se os grandes acadêmicos não tivessem batido de frente? Eu estou aqui sofrendo porque eu não consigo lembrar o nome do cara. Alguém põe aí, pelo amor de Deus, nas mensagens para mim. Ele é do buraco negro, meu Deus do céu. Mas enfim,
Pensa na área da música. Pensa na área dos esportes. Pensa se Bolt tivesse escutado a fala de todo mundo que diz para ele que não era corredor de velocidade, que ele não era um corredor de arrancada, que ele não era um corredor velocista, porque ele era muito grande, porque ele era muito pesado, porque ele era muito musculoso. E ele falou: não, eu sou o que eu quero me esforçar para ser. E ele bateu de frente. E ele se tornou o maior velocista da história. Se nós não estimularmos nossos filhos e nossas filhas a se conhecerem, a se validarem, a se desenvolverem dentro das suas habilidades, a gente vai criar adultos frustrados, adultos medíocres, adultos que sofrem, porque talvez nunca vão alcançar o seu maior potencial. Vão ser goiabeiras, sofrendo porque não dão jabuticaba. Pensem nisso, tá? Eu deixo a vocês nosso direct à disposição. Eu deixo a vocês o nosso grupo de jovens à disposição, que é o Germinação, que é um espaço de acolhimento, pertencimento e de validação das individualidades. Eu deixo para vocês a mentoria à disposição, que é um processo individual de autoconhecimento, de autovalidação e de autodesenvolvimento para os jovens e para os adultos com comportamento de superdotação. Eu deixo para vocês o Família, que é um grupo de acolhimento para os pais e mães que sofrem muito com uma sociedade que não os acolhe, que não os valida, que os julga e que os coloca como exagerados ou que os coloca como superprotetores ou que não apresenta para eles caminhos e opções. Eu deixo para vocês o bate-papo com os especialistas, que vai ser uma troca individual das tuas necessidades ou das necessidades do teu filho e da tua filha, para a gente poder juntos caminhar e pensar num caminhar para a vida e para o desenvolvimento de vocês. A gente deixa para vocês um abraço muito caloroso. Stephen Hawking, obrigado. Vocês sabem como é angustiante para a gente, superdotado, ficar tentando lembrar de uma coisa que você sabe, mas que não vem. Já vou dormir tranquilo. Brincadeira, porque quando saísse daqui eu ia procurar, óbvio. Mas nós, do Vida SD, pensamos na superdotação em todos os aspectos que eles estão presentes na nossa vida, enquanto indivíduo superdotado, enquanto família de superdotados, enquanto escolas e sociedade que interagem com a superdotação, enquanto sociedade que vai usufruir ou que vai incentivar a superdotação, mas principalmente com a vida que completa todo esse ciclo afetivo de acolhimento, de validação do ser, da pessoa, muito mais do que a habilidade ou dos resultados. Sintam-se abraçados nessa semana que aqui a gente fecha algumas falas, algumas lives, algumas participações do Dia Internacional da Superdotação, dizendo para você: comemore suas conquistas, agradeça as pessoas que cruzaram o seu caminho e que de alguma maneira te orientaram e te acolheram. Prepare-se para as batalhas que você ainda vai ter que travar para poder validar, acolher e desenvolver teu filho ou tua filha. Arrume aliados que têm a mesma vibe, o mesmo desejo de crescer e de batalhar junto com você, como equipe e não como disputa e não como competição. Saiba que essa caminhada, ela vai ser caminhada até o último passo. E que o nosso último passo talvez não seja o último passo da superdotação, mas que você tenha a certeza de que o teu caminhar foi prazeroso, que o teu caminhar trouxe progresso para você, para a tua família e para a sociedade. Que de alguma maneira você deixou uma sementinha positiva no caminho onde você passou, de que de alguma maneira você conseguiu fazer com que as habilidades do teu filho ou da tua filha ou as tuas se desenvolvessem e que você não foi uma goiabeira que ficou frustrada tentando dar jabuticaba, que talvez ninguém nunca provou dos teus frutos, mas que você produziu os melhores frutos que você podia produzir,
nas condições que você tinha para produzir, e que se as condições de produção fossem melhores, você faria frutos melhores ainda, mas que esses frutos vão produzir sementes, e que talvez essas sementes, gerando novos frutos, produzam frutos que outras pessoas comam e se saboreiem. Por isso é tão importante a gente não fechar o nosso conhecimento só para a gente. Vamos abrir, vamos compartilhar. As flores mais cheirosas são aquelas que outras pessoas validam o cheiro junto com a gente. Não queira guardar as suas flores só para você, até porque elas vão acabar murchando. Então, vamos compartilhar nossa luz, nosso brilho, nossa sabedoria e o nosso acolhimento. Porque, para eu fechar essa live de hoje, eu sinto que o maior sofrimento é pela falta de amor. Então, que a gente possa amar ainda mais, que a gente possa ser muito mais luz no caminho das pessoas que estão cercando a gente, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, espero que o resto de sexta seja prazeroso para vocês e que a gente possa juntos ainda se cruzar, se esbarrar, não para se trombar, mas para se abraçar e se sentir bem, porque a gente está caminhando para frente, tá bom? Boa noite para vocês e até a próxima. Gente, depois entra na live quando ela for compartilhada aqui no nosso feed e curte, compartilha, salva, compartilha nos stories, porque quanto mais esse algoritmo for estimulado, mais esse vídeo chega para mais pessoas e pode fazer a diferença para outras pessoas também, tá bom? A gente que agradece a presença de vocês. Eu, Lívia, Henrique e Eduardo, que somos a equipe de nascimento do Vida SD, que foi uma família que junto com crescimento, sofrimento, experiências e acolhimento, quer levar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Então, é um prazer ter vocês com a gente.